dia, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fonte e ápice da vida cristã, a Eucaristia nos proporciona a experiência da bondade e da justiça de Deus. Paciente conosco, Ele vem em nosso auxílio com o Espírito, para que o joio existente em nós e em nosso meio não nos desanime no anúncio e na construção do reino. Alegrando-nos por sua manifestação, nós, seu povo eleito, rendemos nossa ação de graças ao Pai na força do seu Espírito. Que esta celebração nos mantenha fiéis e perseverantes até o fim, para que possamos escutar, cheios de esperança, a promessa de que um dia iremos viver eternamente na presença de Deus. Madre Leônia escreveu: o reino é o espaço da caridade no mundo. O reino de Deus na terra é um banquete de fraternidade, banquete pascal de redenção, banquete de união e de caridade. Esta missa será presidida pelo Padre Alexandre Alves Filho, coordenador da ação evangelizadora da Arquidiocese de Londrina. E em comunhão com todos que nos assistem, iniciemos a Santa Missa cantando. O Espírito de Deus repousa sobre mim e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, fruto que vem de ti, Senhor, em mim brotou. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela força do Espírito Santo, esteja sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de domingo, aqui pela TV Tarobá. Muito obrigado por nos abrir as portas da sua casa, para que possamos fazer esta ceia do Senhor, sabendo que no mundo vai sempre haver o joio e o trigo. A maldade também vai acontecer. Mas o mais impressionante é a atitude do dono da terra, que nós vamos ver mais para frente na nossa conversa. Cada um de nós pode ser trigo e pode ser joio. A escolha é nossa. E os dois crescem juntos no reino de Deus, porque para Deus, Ele não veio condenar ninguém. Irmãos e irmãs, nós trazemos no nosso coração as nossas intenções, nossas alegrias, nossas dores, nossas esperanças. Queremos colocar tudo isso aqui no altar do Senhor, junto com as nossas irmãs claretianas que nos acompanham aqui hoje, nesse domingo, na celebração do Senhor. E agora, irmãos e irmãs, aproximemo-nos do Deus justo e misericordioso, para que Ele tenha piedade de nós que somos pecadores. De coração humilde e contrito, peçamos perdão de nossos pecados. Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que
pequei. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, Pai rico em misericórdia, tem compaixão de nós, perdoa nossos pecados e nos conduz às alegrias da vida eterna. Amém. Amém. Juntos, cantemos o hino de louvor. Glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, irmãs, oremos. Ó Deus, nosso Pai, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está dentro de mim. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está dentro de mim. Deus está no ar, Deus está no ar, Deus está dentro de mim. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está dentro de mim. Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente.
Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. a Deus. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bons e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilha, vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja com vocês. E o de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, então, o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar as coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos a nossa caminhada desse tempo comum, tempo em que nós somos convidados pela igreja, na pedagogia de Jesus, a compreender as principais lições do reino. Jesus faz isso de forma especial no Evangelho de Mateus, ele faz nos outros evangelhos também, mas de forma muito pontual, tem muita parábola em Mateus. Comparações, histórias que vão nos mostrando por onde Deus quer nos fazer caminhar. E hoje, a gente poderia se perguntar assim, qual é o rosto de Deus que a gente tem na liturgia de hoje? Qual é esse rosto que aparece no Evangelho de Mateus? Eu penso que o rosto de Deus é um rosto de misericórdia. É um rosto que é capaz de acolher o pecador, que é capaz de destruir o pecado e a morte. Mas a gente vai ver isso
também nas outras leituras de hoje. Por exemplo, a primeira leitura, sabedoria. Vem comigo. O livro da sabedoria é o último livro a ser escrito. Então, ele é do século I antes de Cristo. Ele tem uma característica muito bonita, ele faz um grande elogio à sabedoria de Israel. Todo aquele arcabouço, todo aquele legado que o povo de Israel traz consigo, o autor do livro da sabedoria faz um grande elogio a essa sabedoria. Logo, vai criticar as outras nações porque eles não têm o Deus como o Deus de Israel. Fica esse contraponto entre a sabedoria de Israel, que o autor do livro exalta, e as outras nações que não têm Deus como o Deus de Israel. Ora, como é que age Deus no livro de hoje? Tem algumas passagens muito interessantes que nós ouvimos. Não há outro Deus que mostra o seu julgamento não foi justo. Depois, mais para frente, a tua força é o princípio da justiça. E depois, julgas com clemência. Ou seja, Deus é um Deus misericordioso, que não julga segundo as nossas faltas, que não julga segundo os nossos pecados. É tão fácil falar para a pessoa, você vai para o inferno, não é? É fácil. Mas Deus não pensa assim. Deus age com misericórdia. E mais, o texto também tem essa frase aqui, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano. Com a mesma misericórdia com que Deus nos trata, assim nós deveríamos agir, nesse mesmo princípio da misericórdia. É esse o ponto central do texto de hoje. Essa é a essência do amor de Deus, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus acima de tudo, que não quer que o pecador morra em seu pecado, que nos coloca a sabedoria. E mais, assim deveríamos agir nós. E aí me recordo que a gente tem acompanhado pelos noticiários tanta coisa ruim que tem acontecido, tanta polarização, tanta briga inútil. E o que Deus nos pede é que sejamos humanos, não animais. Os animais brigam. O ser humano deveria agir com o mesmo princípio da misericórdia de Deus. Deveria agir com a mesma caridade com que Deus age conosco, porque Deus não nos condena. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta. E aí a gente entende um pouquinho as 3 parábolas que Jesus conta hoje. A parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento na massa. São as 3 parábolas. Jesus fala muito em parábolas. E essas comparações nos dão o rosto de Deus. A gente precisa entender, como eu falei agora há pouco, tem toda uma seção de parábolas no Evangelho de Mateus. A gente chama a seção das parábolas. E nessas parábolas, Jesus vai mostrando quem é Deus, quem é o Pai. Na semana passada, a gente teve a parábola do semeador. Lembram disso? O semeador saiu a semear. Pois é, a palavra está aí, ao nosso alcance. Ela está disponível a todos aqueles que querem ouvi-la, mas tem gente que vai virar as costas. Mas qual é a tônica hoje desse nosso texto? Bom, a gente tem lá a semeadura do trigo, vem o inimigo, semeia o joio, até aí tudo normal, gente. Inimigo a gente vai ter, né? Amigo meu não tem defeito, inimigo se não tem eu invento, né? Diz o ditado popular. O inimigo sempre vai haver. O problema não é nem a semeadura do trigo e nem a semeadura do joio. O intrigante na parábola do joio e do trigo é a atitude do dono da terra. Por quê? Porque ele vai deixar crescer os dois. Pode parecer estranho, mas é isso que o texto aponta. Os dois vão crescer juntos, o joio e o trigo, o bem e o mal. Só que lá no final, o joio será cortado e será queimado. O que nos leva a pensar
que nós vamos ter que conviver com atitudes más das pessoas. Nós vamos ter que conviver com a maldade no mundo. Ah, mas isso é chato. Claro que é, mas é aí que está o nosso testemunho cristão. Nós só podemos vencer o mal com um bem maior, nunca com outro mal. A gente não pode vencer o mal com o mal. A gente só vai vencer o mal com o bem. Por isso que os dois crescem juntos no reino dos céus. Jesus se recusa à atitude fácil de cortar. Ah, vamos cortar todo mundo. Já pensou cortar todos os maus da terra? Mas Deus não é assim. Ele vai deixar crescer os dois para nos mostrar como nós devemos agir. Não é maldade de Deus querer fazer que a gente conviva com o mal. Mas Ele quer nos fazer entender qual é o projeto dele. E o projeto dele é vencer o mal, é vencer o pecado. Até porque Jesus andou só com gente desqualificada. Vamos combinar. Cobrador de impostos, aí tem a prostituta João capítulo 8. Jesus estava cercado desse povo que aparentemente era mau, mas que se converteu. Se Jesus, ou se Deus fosse tirar simplesmente da terra todos aqueles que são ruins, nem Jesus teria aprendido a conviver com essas pessoas e mais, nunca poderia ter tocado o coração delas. E esse é o projeto de Jesus, tocar o coração das pessoas para que elas mudem, para que elas se convertam. A lógica de Deus não é a lógica da destruição, da exclusão, mas é a lógica do amor. O projeto está aí para todos aqueles que quiserem entrar nesse reino. O projeto está aí. Eu fico pensando, o que deve ter pensado a comunidade de Mateus lá por volta do ano 80 depois de Cristo? Com todas as dificuldades, eles estavam sendo perseguidos, gente. O Império Romano estava matando e tinha perseguição dentro de Jerusalém. Como é que esse texto deve ter soado para essa gente? Esse texto soou como uma esperança. O mal e o bem vão crescer juntos. O mal e o bem vão estar juntos no mesmo campo. Cabe a nós, como cristãos, lá naquela época e nós hoje, semear o bem. Mas de que tamanho é esse reino? Ah, do tamanho de uma semente de mostarda. Não é grandioso, não é espalhafatoso, mas é pequeno. Nas pequenas atitudes do dia a dia, cada gesto bom que a gente faz, a gente semeia um pouquinho do reino de Deus. Depois, tem ainda a parábola do fermento na massa. A proporção é desigual, não é? Nenhuma mulher usa a mesma proporção de farinha e fermento. A proporção do fermento é muito inferior à proporção da farinha. Mas é isso que dá o toque. Se os nossos esforços parecerem pequenos, pense na farinha e no fermento. A proporção é desigual. É assim que nós devemos agir, irmãos. Não pensar nos grandes resultados, mas os nossos pequenos gestos que ajudam a compor o reino de Deus, que ajudam a fazer o reino de Deus acontecer. Quem olha a proporção do fermento em proporção à farinha, fica olhando, será que vai dar bolo aí? E o bolo cresce, e o bolo fica bonito, e o bolo fica gostoso. Assim é o reino de Deus. Cada pitadinha vale a pena. Cada esforço vale a pena por causa de Cristo. É isso que a liturgia hoje nos convida. E continuando, só para encerrar as 3 leituras, falando um pouquinho de Romanos, depois de ter falado lá atrás, Paulo, a comunidade de Roma, para viver segundo o Espírito e não segundo a carne, Paulo vai dar uma dica de como age esse Espírito. E ele vai agir em nós, nas nossas vidas, às vezes, com expressões inexprimíveis. Pode até ser redundante, mas é mais ou menos por aí, tá? Com expressões que nós não podemos exprimir. E assim o reino de Deus vai se construindo. Não deixemos de agir segundo o Espírito. Que as nossas ações sejam cada vez mais pautadas pelo Espírito de Jesus,
que guiou tantos e tantas pela história, que guiou Madre Leônia, que se deixou guiar pelo Espírito, que se deixou evangelizar e evangelizou, junto com as suas irmãs, tantos países. Alguém poderia dizer, mas é pequeno aquilo que você faz. Uma vez me disseram isso. Uma vez me disseram, você acha que você consegue fazer alguma coisa? Eu falei, bom, não sei, mas o que você está fazendo? Efetivamente, pelo menos pouco eu estou fazendo, nas minhas limitações. Madre Leônia deve ter pensado a mesma coisa, que os seus pequenos esforços, ela nunca sonharia em que hoje teria suas irmãs espalhadas pelo mundo inteiro. Que cada pequeno esforço, que cada pequeno gesto, seja um gesto do reino de Deus. Juntos, vamos professar a nossa fé, dizendo em quem nós acreditamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós ouvimos agora há pouco Paulo dizendo que o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, pois muitas vezes não sabemos pedir o que convém. Por isso, na força do Espírito, com a assistência desse mesmo Espírito, vamos apresentar ao Pai as nossas preces, dizendo todos juntos: ouvi-nos, ó Deus paciente e misericordioso. E-nos, ó Deus paciente e misericordioso. Senhor, vós sois bom e clemente, para que a Igreja, em meio ao mal presente no mundo, com paciência e perseverança, semeie e cultive as sementes da verdade, da justiça e do amor, nós vos pedimos. Ouvi-nos, ó Deus paciente e misericordioso. Para que nossas famílias sejam formadoras de pessoas com os princípios do Evangelho, nós vos pedimos. Ouvi-nos, ó Deus paciente e misericordioso. Por todos os avós e idosos, para que possam ser fonte de sabedoria para as nossas famílias e transmitam o tesouro da fé aos netos e às novas gerações, nós vos pedimos. Ouvi-nos, ó Deus paciente e misericordioso. Cuidai, Senhor, de nossas comunidades, para que as inevitáveis diferenças de ideias que ocorrem possam encontrar, por meio do diálogo, da paciência, da escuta e da empatia, as alegrias fecundadas pela ação transformadora do vosso Espírito, nós vos pedimos. Ouvi-nos, ó Deus paciente e misericordioso. E pedindo a graça da beatificação da serva de Deus, Madre Leônia, para que seja de estímulo para todos os fiéis na busca da santidade cotidiana. Por isso, nós vos pedimos. Ouvi-nos, ó Deus paciente e misericordioso. Ouvi, ó Pai, os pedidos que brotam do nosso coração. Tudo isso nós vos pedimos por Jesus Cristo, teu Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. As nossas ofertas de vinho e de pão
celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O grão que morrerá no seio do chão renasce no trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O pão e o vinho são hoje memória do novo Cordeiro na sua vitória, sinais da aliança da terra e dos céus, no corpo e no sangue do Filho de Deus. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Orai, irmãos, orai, irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus nosso Pai, que no sacrifício da cruz, único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança, santificai como de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever, salvação e alegria dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, ele apagou os nossos pecados. Ressurgindo glorioso da morte, ele nos trouxe a vida eterna. Subindo triunfante ao céu, ele abriu-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude eterna do vosso reino, com os anjos e com todos os santos e santas, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai, pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, irmãs, mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e de santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos e santas, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto ela caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Jeremias, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, de todas as maldades, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo essa esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, que são tantos, mas é a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados e as convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Como o pão e o vinho são convertidos no corpo e sangue do Senhor, assim aqueles que os recebem com fé são transformados em Eucaristia viva. A você que nos acompanha pelo Grupo Tarobá de Comunicação, aproveite para fazer a sua comunhão espiritual através do silêncio e ação de graças no Cristo ressuscitado, que renova e fortalece a nossa fé. Cantemos. O pão do céu está aqui entre nós, é o Cordeiro de Deus. Amor maior não há em nenhum lugar que o sacrifício do altar. Anjos cantando entre nós, o céu e a terra são um só coração nesta santa comunhão. Jesus visitando em perfeição o homem que encontra a redenção. Tudo aqui nesta santa comunhão. O dom do Pai está aqui entre nós, neste vinho e neste pão. Ó luz maior se acende em nós, comunhão é para nós a salvação. Anjos cantando entre nós, o céu e a terra são um só
coração, nessa santa comunhão. Jesus visitando em perfeição o homem que encontra a redenção. Tudo aqui nessa santa comunhão. Anjos cantando entre nós, o céu e a terra são um só coração, nessa santa comunhão. Jesus visitando a imperfeição, o homem que encontra a redenção. Tudo aqui nesta santa comunhão. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, permanecei junto ao vosso povo, que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Avisos paroquiais, aqui também no Grupo Tarobá de Comunicação tem. O aviso é o seguinte: dia 30 de julho, domingo que vem, tá? A caminhada da Madre Leônia, que é feita todos os anos. A concentração, dia 30 de julho, domingo, a concentração às 5h30 da manhã, no Santuário Eucarístico Mariano, na Avenida Madre Leônia, 575. O final da caminhada, por volta das 11h30 da manhã, será ali na Capela Nossa Senhora do Caminho, na BR-369, tá? Sentido Cambé. Tem a capelinha ali do lado direito. O final vai ser ali por volta das 11h30 da manhã, tá? Eu fiquei sabendo, a notícia é furo de reportagem, tá, da Tarobá, que o bispo vai. Pelo menos ele me confirmou que iria, tá? Então, quem quiser, o bispo vai estar presente, vai começar a caminhada ali no Santuário Eucarístico, 5h30 da manhã, e vai sair caminhando até o final ali na BR-369. Todos são mais do que convidados. Vai haver toda a segurança, carro de apoio, tudo que vocês possam imaginar para garantir a segurança de todos aqueles que vão fazer essa caminhada, tá bom? E você é mais do que convidado. Você que está aqui em Londrina e região, vem fazer essa caminhada conosco, tá bem? Obrigado às irmãs claretianas que nos presentearam também com essa liturgia, né? Muito obrigado ao pessoal da música. Olha que espetáculo essa nossa equipe técnica, hein? Pelo amor de Deus, viu? Não fala nada. Nós vamos ficar se achando muito bons, mas eles são bons. O pior é isso. Eles são muito bons. Muito obrigado ao Grupo Tarobá de Comunicação por nos ceder esse espaço e a você que nos abriu as portas da sua casa para que a gente celebrasse a Eucaristia. Gostaria de estar aí tomando café com você, mas como não vai dar, a gente continua o nosso domingo. Muito obrigado de coração. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Venha sobre vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. A alegria do Senhor seja a força de vocês. Vão em paz, um bom domingo, uma abençoada semana e que o Senhor lhes acompanhe. Graças a Deus. Minha Senhora e também minha mãe, e eu me ofereço inteiramente todo amor em prova da minha devoção. Eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me
propriedade vossa bem. Como filho e propriedade vossa bem.